Essa é a nossa PS de resistência dos materiais do professor Renato. Nós somos o grupo 4, ficamos encarregados de fazer o exercício 46. Nesse exercício a gente precisa calcular as reações de apoio e os diagramas de força cortante e momento fletor, carga distribuída e os dois apoios. Temos as distâncias também. Então vamos lá. Para começar esse exercício, o primeiro passo é calcular as reações de apoio. Temos aqui um apoio móvel. Então teremos a reação de apoio na vertical B. E aqui um apoio fixo. Teremos a força vertical A. E nós não precisaremos calcular a força horizontal A, porque nesse nosso diagrama não tem cargas na horizontal, apenas na vertical. Então, no apoio fixo, apenas a reação de apoio VA. Ok, a gente precisa descobrir quanto vale cada reação de apoio. Como nós só temos reações de apoio na vertical, faremos a somatória das forças apenas na vertical. Ou seja, somatória das forças em Y é igual a zero. Que forças temos na vertical? A reação de apoio VA e a reação de apoio VB para cima, então elas são positivas, mais VA mais VB. E temos a carga distribuída, que vale 200 kN por metro. Como temos 4 metros ao todo, multiplicando 200 vezes 4, temos uma carga concentrada de 800 kN. Como ela está para baixo, no eixo Y, ela será negativa. Então, menos 800 é igual a zero. Temos que passar 800 para o outro lado da igualdade. Mais VA mais VB é igual a 800. Então, uma igualdade, mas ainda não conseguimos definir o valor dessas duas reações. Para isso, a gente vai fazer somatória de momento em um ponto. Nesse caso, vamos fazer somatória de momento no ponto A. Somatória de momento no ponto A é igual a zero. Para a somatória de momento, vamos pegar todas as forças e multiplicar pela distância em relação ao ponto A. A segunda força é essa carga distribuída, mas como nós vimos aqui, a gente pode concentrar ela aqui no meio do diagrama com uma carga valendo 800 kN. Uma carga de 800 kN. Ela força essa viga e em relação ao ponto A faria com que a viga girasse no sentido horário, então ela será positiva. A força será positiva, mais 800 vezes a distância até o ponto A. Como essa força está bem no meio da viga, a gente pega a distância total e divide por 2. 4 metros dividido por 2 são 2 metros, então são 800 vezes 2. Ok. A próxima força que entra nessa somatória de momento é VB. A reação de apoio VB, ela vai ficar negativa por estar empurrando a viga nesse sentido e fazendo ela girar sentido anti-horário. Então, temos menos VB multiplicado pela distância até o ponto A, que nesse caso é 3 metros. Vezes 3 é igual a zero. Sempre temos que igualar a zero. Agora a gente só precisa isolar VB para descobrirmos o seu valor. 800 vezes 2, 1.600. Passamos esses dois para o outro lado da igualdade. É igual a mais 3 VB. VB vai ficar então 1.600 dividido por 3. A gente descobre que VB 533,3 kN. Descobrimos a primeira reação de apoio. A reação de apoio VA não foi descoberta, mas a gente tem uma igualdade envolvendo VB. Como nós descobrimos o valor de VB, a gente só precisa substituir o valor aqui para descobrir o valor de VA. Vamos trazer essa equação para cá, então. Mais VA, mais VB. VB tem esse valor, então a gente vai substituir mais 533,3 é igual a 800. Se a gente pegar esse valor e passar para o outro lado da igualdade, trocando o sinal, a gente vai encontrar o valor de VA, que vale 266,7 kN. Então, nesses passos a gente achou o valor das duas reações de apoio. Como eles foram positivos, significa que as reações de apoio estão nas direções corretas. Elas são para cima. Então, VB é 533,3 e VA vale 266,7. Perfeito. Passo para calcular esse diagrama é calcular a força cortante nessa viga. Ela pode ser dividida, nesse caso a gente vai dividir em duas partes, de A até B e de B até C, como está dividido aqui embaixo. A gente vai dividir a viga em uma parte dela e usar as forças da esquerda para a direita. Vou colocar aqui uma distância x. Para essa força cortante de A até B, precisamos fazer uma equação para descobrir qual o valor dela. Então, V de AB é igual. A força cortante são as forças na vertical. Então, como a gente adotou
as forças da esquerda para a direita até esse corte que a gente fez na seção, a gente só usa as forças do lado esquerdo. Então a gente vai tampar aqui. Primeiramente, temos uma carga concentrada aqui, que é a reação de apoio, de 266,7. Na força cortante, a gente utiliza sentido horário ou anti-horário para definir se o valor vai ser positivo ou negativo. Em relação a essa seção, essa carga sobe e faria a seção girar nesse sentido, sentido horário. Então essa carga vai ser positiva. Vai ser mais 266,7. Ok, perfeito. Deste lado esquerdo da seção, a outra carga que a gente tem é essa carga distribuída vermelha. Só que deste lado esquerdo ela só pega um pedaço. Então a gente vai riscar esse um pedaço, que é o pedaço que importa pra gente agora. Essa carga distribuída vale 200 kN dividido por metro. Como aqui a gente não tem o espaço específico em metros, a gente vai adotar o x. Então vai ser 200 vezes x. Vai ficar menos 200x. Ok, esse é o valor para VA. Mas como tem uma incógnita aqui no meio, não tem como a gente definir apenas um valor. Então, a gente vai colocar o valor do espaço entre os dois pontos que a gente está querendo descobrir, o A e o B. A gente vai colocar o valor inicial e o final, que é calcular para x, que é a distância, valendo 0, e para x, valendo 3 metros. Perfeito? Para x valendo 0, esse valor 0, só sobra o 266,7. Ok. Para x valendo 3 metros, o valor multiplicando aqui, fazendo a soma, o valor de V fica menos 333,3. Ok, então achamos dois valores de V para esse diagrama. O que significa? Quando o V for 0, a distância for 0 em V, que é aqui no começo da viga, a força cortante valerá 266,7. E a gente vai riscar aqui, que 266,7 vai ser mais ou menos aqui, nesse pontinho. Perfeito? Quando o espaço entre A e B for 3 metros, ou seja, aqui, a gente calculou que a força cortante vai ser menos 333,3. E a gente vai adotar que seja mais ou menos aqui. Perfeito? Então a força cortante vai de um ponto a outro. Vamos unir esses dois pontos por uma reta. Do lado a força cortante é positiva e deste lado a força cortante é negativa. Nessa força cortante a gente pode observar que ela cruzou o ponto 0 da força cortante. Ela cruza a linha que vale 0, bem aqui, neste ponto. Então há necessidade de um cálculo para a gente descobrir qual a distância do começo da viga até esse ponto, em que a força cortante é 0. Como que a gente vai descobrir qual a distância daqui até aqui? A gente vai pegar essa 0 é igual a 0 aqui, é igual a 266,7 mais 266,7 menos 200x. Menos 200x. A gente vai isolar o x, que é a incógnita. O valor de x vai ser a distância em metros daqui até aqui, ok? Vai ficar x é igual a 266,7 dividido por 200. E vamos chegar no resultado que x vale 1,33 metros. Perfeito? Isso significa que a distância daqui do começo da viga até o ponto em que V vale 0 equivale a 1,33 metros. Ok? Perfeito. O próximo passo é descobrir a força cortante, só que dessa vez do ponto B até o C, segunda parte dessa viga. A gente vai fazer o mesmo procedimento, então. A gente vai fazer um corte na viga, uma seção, e vai adotar, dessa vez, do lado direito para o esquerdo, e colocar a distância com x. Perfeito? Então, dessa vez a gente precisa descobrir a força cortante de V
que a força cortante é V, a gente precisa descobrir entre as vigas B e C. Como eu coloquei o corte vindo da direita para a esquerda, a gente vai colocar de C até B. Então, força cortante de C, B. Perfeito? Quanto que ela vale? Ela vale todas as forças que estão aqui na direita do nosso corte. Nesse caso, só tem uma força, que é um pedaço da nossa carga distribuída. Como a gente já tinha visto, essa carga vale 200 kN por metro. Como a gente não tem a distância, a gente vai colocar a distância X. Ok. Como a carga está para baixo, fazendo a seção girar no sentido horário, vai ser positivo. Então, mais 200, que é quanto vale a carga, vezes a distância, que é X. Então, vai ficar... A equação vai ficar mais 200x. Perfeito? Ok. Agora, a gente tem que substituir o x, dois valores. O x é a distância. A distância que a gente tem da viga que a gente quer calcular, que é de C até B, é 1 metro. A distância inicial aqui é 0. Final é 1. Então, de 0 e 1 serão os dois valores que a gente vai adotar para x. Então, para x é igual a 0 e para x é igual a 1 metro. 0. E para x é igual a 1 metro, a força cortante vai valer 200. Ok? Esse ponto aqui, 0, até aqui, o 200. Perfeito? A gente traça uma linha. Aqui é positivo. Perfeito. Então, no nosso diagrama, a parte de força cortante já foi calculada. Não tem mais nada para fazer. Resta agora calcular no nosso diagrama o momento fletor. Quanto que vale o momento fletor de A até B e de B até C. Então vamos lá. A gente vai usar o mesmo corte da seção aqui de X, vai ser de A até B, e pegar as mesmas forças. M de A a B vai valer quanto? Temos deste lado aqui que a gente vai calcular, deste lado da seção. Temos uma força de essa VA de 266,7 mais 266,7. E a outra força que a gente tem é um pedaço da carga distribuída, que vale, essa parte ela vale 200x. A gente coloca 266,7x, ok? Voltando para a carga distribuída, a gente tem que essa parte dela vale 200x, como a gente tinha calculado na força cortante. E como a gente precisa multiplicar pela distância e dividir por 2, por conta do barycentre, essa força vai ficar primeiro negativa, porque está para baixo, então vai ficar menos 200x ao quadrado por 2. A gente vai colocar aqui na equação. Menos 200x ao quadrado por 2. Perfeito? A gente precisa colocar os dois valores para x nessa equação, que é novamente a distância, de 0 a 3 metros. Para x é igual a 0 e para x é igual a 3 metros. Para x é igual a 0, o momento vai valer 0. E para x é igual a 3 metros, o momento vai valer... Se a gente substituir o 3 no x, vai valer menos 100. Ok? Só que tem um porém. Nesse diagrama, a gente tem esse ponto aqui, que a gente achou na força cortante, que passa pelo ponto zero da força cortante. Esse ponto também precisa ser calculado aqui no momento fletor, por 1,33. Então, para x é igual a 1,33 metros. Aí, calculando, o m vai valer 177,8, positivo. Então, para m, encontramos 3 valores. Perfeito? O nosso diagrama, o m vai começar aqui no 0. Lembrando que no momento fletor, são invertidas o positivo e o negativo. Aqui é o negativo e aqui é o positivo. Ok? Começa no 0. Quando x for 3 metros, o m tem que estar em menos 100. Então, quando x for 3 metros, ou seja, a distância até aqui, 3 metros, o m vai valer menos 100, que é mais ou menos neste ponto. Quando a distância for 1,33 metros, ou seja, nesta linha aqui, o m vai valer 177,8 positivo. Este ponto aqui, ok? Como a equação do momento tinha um x ao quadrado, uma potência ao quadrada, significa que não será uma reta dessa vez. Terá que ser uma parábola, uma linha curva. O próximo passo é achar quanto vale o momento do ponto C até o B, ou seja, nesta parte aqui da viga. Então a gente vai fazer outra equação para o momento fletor, que será
m de CB vai valer quanto? Menos 200x² por 2. Nessa parte, de m de C até B, a gente tem a distância de 1 metro. Então a gente vai colocar x como 0 e 1 metro. É igual a 0. E para x é igual a 1 metro. Para x é igual a 0, o momento vai valer 0. E para x é igual a 1 metro, o momento vai valer menos 100. Ok? Então, em 0, o m está aqui. E no final de 1 metro vale 100. Então, junto com este ponto aqui que tínhamos feito. Novamente, como a equação tem uma potência quadrada, a gente precisa fazer em forma de parábola, que vai ficar mais ou menos desta forma. Ok? Só nos resta fazer uma coisa agora. No cálculo do momento de A até B, a linha do momento fletor também cruza o ponto 0 de M, que é aqui. Então a gente tem que descobrir essa distância. Pode ser daqui até aqui, ou aqui do ponto B da viga até aqui, quando o m vale 0. Então a gente retoma a equação de m de A até B, coloca um 0 aqui e descobre qual é o x, qual é a distância, que é x, quando o m for 0. Então a gente vai reescrever a equação. MAB valendo 0 é igual a mais 266,7x menos 200x² por 2. Perfeito? Bom, isolando o x nessa equação, a gente vai achar que x vale 2,66 metros. 2,66 metros. Ok? Isso significa no nosso diagrama que o momento, quando o momento é de A até B, em 2,66 metros o m vale 0. Ou seja, daqui até aqui tem 2,66 metros. Para poder encurtar essa distância, eu posso colocar a distância do ponto B até aqui, daqui até aqui. Como essa seção tem 3 metros, a gente tira 2,66, sobra 0,33 aqui. Então a distância daqui até aqui é 0,33 metros. Então esse será nosso diagrama, com as reações de apoio e a força cortante e momento fletor calculados.